Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao Céu. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Num formato um tanto quanto diferente, hoje eu vou trazer para vocês uma aula, isso mesmo, vou trazer para vocês uma aula, especialmente um estudo sobre o que é profecias. Então, vou fazer para vocês uma introdução a profecias, vai ser uma série de vídeos, começando por hoje, dia 23/10, e prosseguindo por todos os domingos de novembro e também por todos os domingos de dezembro, ok? Então esse formato é um pouquinho diferente, eu espero que vocês gostem desses vídeos, aproveitem bem o material. Lembrando que aqui no descritor do vídeo, para aqueles que querem estudar a Bíblia, aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o texto sagrado, tem um link de WhatsApp que vocês podem estar acessando ali e pedindo estudo bíblico. Então, se você tiver interesse, eu peço que não tenha medo, pode pedir ali, não tem custo algum, ok? Então, hoje nós teremos um vídeo um pouco diferente e eu gostaria de começar esta aula com uma oração. Isso mesmo. Assim como você está, feche seus olhos para entrarmos falarmos com o nosso Deus. Pai querido, Senhor de grande misericórdia, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de termos acesso à Tua palavra e também pela graça da Tua vida, Pai. Nós pedimos de forma muito humilde, Senhor, que o Senhor esteja nos utilizando e nos ensinando cada vez mais através do Teu Santo Espírito, Pai. E é em nome e nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós te clamamos. Amém. Queridos, vai ter umas leves transiçõezinhas aqui e eu vou desaparecer um pouquinho, depois eu retorno, tá bom? Mas podem ficar tranquilos. Então vamos mudar agora de tela, vamos lá para os slides e eu vou aparecer no cantinho ali, podem ficar tranquilos, ok? Vou fazer a transição. Ótimo. Vamos para cá. Apareci. Vamos aparecer aqui. Ótimo, maravilha. Queridos, opa, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque eu não quero cortar texto. Isso. Caso vocês queiram acesso ao slide, me comentem aqui embaixo que eu posso disponibilizar ele aí em nuvem para vocês poderem baixar ele, tá bom? Se vocês pedirem, eu faço isso. Se vocês não pedirem, daí eu mantenho sem postar ele. Mas caso vocês queiram, eu dou um jeitinho e coloco à disposição para vocês aqui embaixo também no escritor, tá bom? Então vamos lá, vamos para o slide. Introdução às profecias. Uma análise crítica sobre o estudo profético. Então nós vamos estudar aqui hoje um estudo mais aprofundado sobre o que são as profecias, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de trabalhar com vocês primeiro o que é profecia, né? O que significa o termo profecia atualmente, como as pessoas entendem profecias. Atualmente as pessoas entendem profecias como, vamos ver se vocês sabem, como predição de futuro, né? Então, como está até aqui no próximo slide, o significado do termo profecia atualmente ele é dado como predição de futuro. E vamos lá para o dicionário, né? De acordo com o dicionário, a profecia é um substantivo feminino que tem como significado predição de futuro. E significa basicamente quando alguém fala profecia hoje em dia, automaticamente a gente pensa em predição de futuro. Ou seja, estamos prevendo o futuro, estamos vendo o que é o futuro, o que nos temos à frente. E nessa semana, vou também nesses sermões, nesses estudos, nessas aulas, vou estar trabalhando com vocês também o livro de Apocalipse. Então, eu vou falar também do termo de profecia e também vou falar sobre o Apocalipse, que também é muito remetido à profecia. Ele é um livro profético. E o que o livro de Apocalipse significa na visão de hoje? Como as pessoas entendem o termo Apocalipse hoje? O termo de Apocalipse é dado como algo escatológico, sobre o fim do mundo. Tanto é que as grandes produções, os grandes produções de Hollywood, quando falamos sobre o termo apocalipse, são os filmes apocalípticos que revelam o fim do mundo e toda aquela coisa. Então, tanto o termo profecia quanto o termo apocalipse, eles sofreram uma coisinha, porque não é bem o significado desses termos. O que esses termos sofreram? Eles sofreram o que a gente chama de semântica. Vamos lá? Vamos explicar o que é semântica.
Semântica ocorre quando uma palavra ela perde o seu sentido original ou ela passa a ter o seu sentido expandido. Né? Vou ler aqui o que está escrito no slide. Ocorre quando uma palavra tem seu significado expandido de algo específico para algo amplo. Por exemplo, a palavra embarcar, em sua origem, designava-se a ação de entrar em um barco. Contudo, com o passar do tempo, ele sofreu uma alteração semântica e passou a significar a entrada em qualquer tipo de veículo. Ou seja, quando uma palavra sofre semântica, ela tem uma alteração do seu sentido. Ou então, profecia e apocalipse, duas palavras sofreram semântica com o passar do tempo. Ou seja, foi tão utilizada esse termo num outro significado, num outro sentido, que ela passou a ter um novo entendimento da palavra. Ela sofreu semântica. Então, vamos ver quais são os significados originais. Né? Os significados originais. Na Bíblia, nós temos 3 terminologias para profeta. Navi, Roé e José. Essas possuem como significado primário o profeta como alguém que possui o chamado de Deus. E se a gente olhar na Bíblia, o profeta era realmente alguém que era chamado por Deus para anunciar a sua mensagem. Ou seja, se o profeta é aquele que anuncia a mensagem de Deus, automaticamente profecia é a palavra de Deus. Porque se o profeta que fala profecia é aquele que fala a mensagem de Deus, ou seja, a profecia é a mensagem de Deus. Eu vou estudar mais para frente com vocês essas duas terminologias para profecia num contexto teológico, tá bom? E tanto é que eu posso utilizar aqui, só para fazer uso do slide, o termo Navi, ela tem como origem das dois radicais Nun e Bet, que significam jorrar, brotar ou até mesmo borbulhar. Então, Navi pode ser traduzido como aquele a quem o Espírito Santo jorrou sobre ele. Então, é até interessante. E Apocalipse, ela vem do grego apokalupsis. E Apocalipsis, ela tem como significado revelação. Então, o livro de Apocalipse começa a revelação de Jesus Cristo, no original grego está Apocalipsis. Então é interessante, quando a gente olha para os originais, a gente entende qual é o significado da palavra. Ou seja, Apocalipse não tem como significado o final do mundo, apesar de hoje em dia a gente entender por isso, mas sim como revelação. Então, se tem por revelação, não tem nada de misterioso no livro do Apocalipse, sim algo mais concreto, algo mais real. Ok? Porém, vamos agora para entender os tipos de profecias. Existem apenas 2 tipos de profecias: profecias clássicas e profecias apocalípticas. As profecias clássicas são todas aquelas que são para o tempo do profeta. Ou seja, ele vem dar um recado para o seu tempo, exortando o povo a voltar para Deus, que caso eles não voltem para Deus, aconteceria alguma coisa, alguma consequência. São profecias clássicas. E tem também aquelas que são profecias apocalípticas, que são para o tempo do profeta, mas também podem significar algo além do tempo do profeta. Como diretamente a gente tem as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. Tanto que no livro de Daniel, se eu não me engano, no capítulo 9, ou no capítulo 10, a gente tem o anjo falando assim, capítulo 12, perdão. Daniel, sela este livro, que eles são para tempos muito distantes. Se houver algum erro nessa minha fala aqui, dos capítulos e tudo mais, eu vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Então, o Leandro fala, Daniel, sela esse livro que eles são para tempos muito distantes. Fique em paz, descanse, porque esse livro é para tempos distantes. Essas visões que está tendo. Ou seja, no caso de Daniel e também de Apocalipse, são para tempos além do profeta. Porém, não é o caso apenas das profecias. Profecias também significam uma coisa além do profeta, mas também, como no caso das profecias clássicas, algo para o tempo do profeta. Como Jonas, quando ele prega para Nínive, que caso eles não se convertessem, Nínive seria destruída. E nas várias expressões que nós temos durante o Antigo Testamento sobre coisas que aconteceriam ou que estavam para acontecer no tempo do profeta. Né, que era o que Deus falava para o seu povo, exortando a voltar à sua adoração original. Continuando, nós temos algumas metodologias de interpretação do livro do Apocalipse, que são 4 delas: as metodologias preteristas, futuristas, idealistas e historicistas. E vamos ver quais são o significado de cada uma delas e quais vamos utilizar durante estas aulas que nós teremos durante o mês de novembro e dezembro. A metodologia preterista, ela entende que o Apocalipse remete ao passado, ou seja,
é uma relação com a igreja cristã da Ásia Menor e suas dificuldades com Roma na época. Ela não diverge muito além disso. Ou seja, de acordo com tal método, o livro não fala sobre o futuro, mas trata de um incentivo aos cristãos contemporâneos aos discípulos de João. Nada mais do que isso. O método futurista, que é também o método mais utilizado atualmente pelas igrejas evangélicas protestantes, que eu também vou tratar daqui a pouquinho, o método futurista interpreta as profecias exclusivamente para tempos próximos à volta de Cristo. Ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse, eles vão tratar eventos que vão ocorrer próximo à volta de Cristo, principalmente nos últimos 7 anos antes da volta de Cristo. Esse é o método futurista. E nós temos o método idealista, que ele aceita algumas abordagens preteristas, que conhece o Apocalipse descrevendo os eventos do tempo do primeiro século, da igreja cristã do primeiro século, a igreja cristã primitiva, mas eles também entendem como símbolos que remetem à luta do bem contra o mal, ao grande conflito. E, por fim, o método historicista, que entende que a interpretação profética ela entende-se ao tempo do profeta, mas também que se desenrola durante a história, acontecendo durante a história além do tempo do profeta, como acontece no caso de Daniel. E esse método era o método mais utilizado até o século XIX. Ele deixou de ser utilizado ali pelo século XV, XVI, começa a surgir uma ideia iniciada pelo padre Francisco Rivera, que ele, vendo que a igreja cristã católica da época, mas a igreja cristã estava sendo a igreja cristã romana, ela estava sendo foco das profecias como o anticristo, a própria igreja. E vendo que os protestantes da época estavam vendo eles como o anticristo em si, para tirar um pouco essa ideia, ele surge com uma ideia que não seria bem assim, tudo mais. E essa ideia ela é adotada por Darby. Darby tem como discípulo também Scofield, que cria a Bíblia anotada de Scofield, que se torna uma das Bíblias mais utilizadas ali no século XIX, suplantando, século XVIII, XIX, na verdade, suplantando então a metodologia de estudo historicista, que até então era mais utilizada. Então, até o final dos anos 1899, 1890, a interpretação profética mais utilizada era historicista, passando então os anos atuais, sendo utilizada a futurista. Contudo, nós utilizaremos o método historicista. Por quê? Vou dizer para vocês por que utilizaremos o método historicista. Ele possui mais evidências de suas atribuições no decorrer da história, ou seja, ele tem muitos acontecimentos descritos no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, acontecem durante a história, assim como descrito. Lembrando que o método historicista utiliza como base o princípio dia-ano, descritos em Números e Ezequiel, como um dia, na profecia, linguagem profética, referindo-se a um ano. Ou seja, quando a profecia diz um dia, significa um ano em linguagem literal. Ok? E possui mais, foi o método mais utilizado até o século XIX, era para ser uma interrogação, era para ser uma exclamação e não uma interrogação aqui no slide. E diferentes outras metodologias possuem suas explicações pautadas na Bíblia e na história, e não em suposições e achismos, ou seja, quando estudado em conformidade com a Bíblia, o método historicista se torna mais fiel ao que a palavra de Deus tem a dizer. E vamos utilizar de exemplo as profecias presentes em Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipse 11:2, Apocalipse 11:3, Apocalipse 12:6, Apocalipse 12:14 e Apocalipse 13:15, que são a profecia chamada da profecia dos 1260 anos. Nessas profecias vão estar tratadas 3 terminologias. Vamos para elas. 1260 dias, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São essas 3 terminologias citadas nos versos que eu disse mais atrás, ok? Então vamos lá. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo refere-se a 3 anos e meio, ok? 3 anos e meio referem-se a 42 meses. Vamos lá? 42 meses, tendo como base um mês de 30 dias, e um ano
baseado no calendário judaico, nós temos 1260 dias, que em linguagem profética seriam 1260 anos. Rafael, quando isso acontece na história? A modo de exemplo, vou utilizar essa explicação aqui para vocês, tá bom? A gente pode fazer um vídeo especificamente sobre essa profecia. Mas em 538 d.C., cumprindo-se o que as profecias diziam, quando o pequeno chifre inicia sua batalha contra um dos 10 chifres, o último dos 3 chifres, descrito em Daniel, traduzindo em linguagem histórica, quando o início do fim das tribos dos ostrogodos, uma das 10 tribos bárbaras que minam Roma de dentro para fora, com o início do fim da tribo dos ostrogodos e o começo do Papa de Roma como cabeça da igreja em 538 d.C., até 1798 d.C., seria o domínio da besta, descrita em Apocalipse. Você pode pegar de 538 d.C. até 1798 d.C., com a queda do Papa Pio VI, através do general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, junto com seu exílio e morte no ano seguinte, nós temos um período de 1260 anos exatos de domínio da Igreja Romana. Então, por isso que o método futurista foi criado, porque a Igreja Romana ela é apontada, sim, como um dos pontos a serem utilizados durante como anticristo, como uma das bestas de Apocalipse. E o interessante é que isso se cumpre exatamente como descrito. Mas, utilizando isso como exemplo, posso voltar a esse tema especificamente no vídeo posterior. Vamos para 3 perguntinhas básicas. Existem profetas nos dias de hoje? Estamos estudando sobre profecia. É interessante a gente saber se existem profetas nos dias de hoje. 2. Se existem, como reconhecer os verdadeiros e os falsos? Porque, olha, se existem profetas, tem que saber distinguir entre os verdadeiros e os falsos. E, por fim, para que servem as profecias, que é o verdadeiro tema deste vídeo. Então vamos para a primeira pergunta. Existem profetas nos dias de hoje? Em Mateus 24, versículo 11, diz bem assim, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Essa é uma fala de Jesus Cristo. Se Jesus está falando que no tempo do fim muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, é porque existiriam verdadeiros. Vamos à seguinte lógica. Não tem como eu falsificar uma nota de R$3. Por que não tem como eu falsificar uma nota de R$3? Porque não existe uma nota de R$3. Eu posso criar uma nota de R$3, não falsificar. Porque só se falsifica algo que existe, não algo que não existe. Ou seja, se vão existir falsos profetas, de modo muito óbvio e lógico, existirão profetas verdadeiros. E a Bíblia enfatiza isso em outros versos. E eu não vou entrar nos outros versos para poder não prolongar muito esse vídeo aqui. Então, se existem profetas, como reconhecer os profetas verdadeiros e os falsos? Vamos lá. Vamos ler os 3 versos seguintes, as 3 passagens seguintes e vamos às conclusões, ok? Amados, em 1 João 4, do 1 ao 3, na versão Nova Almeida Atualizada, diz bem assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, novamente, têm saído do mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. E também eu posso falar um pouquinho sobre o anticristo num outro vídeo. Gálatas 1, verso 8. Vou ler em 2 versões porque uma fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Na NVT, na versão um pouco mais simples de entender, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos.
E a última passagem, cuidado com os falsos profetas, Mateus 7, do 15 ao 18, porque se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se acolhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então, nós temos 3 características importantes extraídas desses versos, que são, primeira, os seus ensinamentos devem ser postos à prova. Têm que ser concordantes com a palavra de Deus, que vem logo em seguida. Não podem divergir do que já foi revelado anteriormente. O ensinamento de um profeta não pode divergir do que já foi mostrado na Bíblia. Se for divergente do que já é mostrado na Bíblia, ele é um falso profeta. E outra, nós os reconhecemos pelos seus frutos. Se eles não produzem frutos bons, então nós já entendemos que ele não é um verdadeiro profeta, ele é um falso profeta. Mas, se contudo produz frutos bons, sua palavra não diverge da Bíblia, e quando nós pomos à prova ele é evidenciado pela palavra de Deus, significa que ele é um profeta verdadeiro. Então, por fim, vamos à última e mais importante pergunta. Para que servem as profecias? Vamos utilizar 2 versos de base com a fala de Cristo. Vamos lá. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. João 16:4. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Tá bom, queridos. Vamos ao entendimento. Profecia. Ela é válida, com toda certeza, para os tempos do profeta e também para os nossos tempos, porque são exortações de Deus ao seu povo. Elas possuem algumas que são sim para o tempo futuro, porém elas não têm como objetivo prever o futuro. Deus não tem, é muito ilógico da nossa parte achar que Deus está lá no céu, assim, olha, os seres humanos não sabem do futuro, como eu sei, então eu vou falar do futuro para ele. Não tem vantagem alguma sabermos do futuro. Sabia disso? Não tem vantagem alguma, pois sabermos no futuro só nos dará angústia. Se eu chegasse para você, por exemplo, e falar, olha, o seu casamento vai dar errado. Automaticamente, você para de lutar pelo seu casamento porque você já sabe que vai dar errado. Ou seja, para que vai batalhar pelo casamento se ele já vai dar errado? Não tem por que batalhar. Contudo, se eu chego para falar para você, olha, o seu casamento vai dar muito certo. De mesmo modo, você vai relaxar, porque se o casamento vai dar certo, não tem por que batalhar, não tem por que me esforçar, porque ele vai dar certo. Então, saber do futuro de nada nos adianta. De nada nos adianta. As profecias servem para que nós, olha, bom, a Bíblia diz que mais ou menos isso vai acontecer. E quando acontecer, eu vou falar, olha, realmente, Deus é Deus. Nós entendamos a divindade e o poder de Deus e a existência do nosso Criador e do nosso Salvador através do cumprimento das profecias e não da predição de suas profecias. Não é para a gente entender o futuro, mas a gente compreender quando acontece. Uma profecia só tem o seu real sentido no seu cumprimento. A vinda de Cristo se deu um melhor entendimento do seu cumprimento e a profecia dos 1260 dias se dá uma melhor compreensão no seu cumprimento. E depois dessa série, eu vou fazer uma série mais aprofundada sobre Daniel e depois uma série sobre Apocalipse, onde vocês terão um entendimento maior sobre os cumprimentos proféticos durante a história. E hoje, nessa série de vídeos, nós veremos muitos dos cumprimentos proféticos durante a história e que nos dão como evidência a existência de Deus e que Ele nos disse isso anteriormente, né? E nós temos que tomar cuidado, né? Eu vou utilizar agora de exemplo os próprios judeus. Os judeus, vamos lá, existia por volta até a vinda de Jesus à Terra, por volta do século 7, do ano 7, 6 a.C. até o ano 30, 33 depois de Cristo, havia pelo menos 49 profecias messiânicas. 49 profecias messiânicas existiam
por todo o Antigo Testamento, e os judeus, olhando para as profecias messiânicas, eles começaram a descrever um Jesus. E começaram a criar uma imagem estática do que seria o Messias. Eles começaram a criar tanto essa imagem e colocar tanto essa imagem na sua mente que Jesus veio, eles olharam para a imagem, olharam para Jesus. Jesus passando por eles, olharam para a imagem, olharam para Jesus, porque Jesus era diferente da imagem que eles criaram. E Jesus passou e eles continuaram a olhar a imagem até hoje, agora do Messias, sendo que o Messias já veio. Então, na época que Yehoshua, ou em sua forma abreviada Yeshua, esteve na terra, que é o nome de Jesus, Yeshua, que é uma abreviação de Yehoshua, que traduzindo se traduz como Josué, Yeshua se traduz como Jesus, mas quando Jesus esteve aqui na Terra por volta do ano 706 a.C., sim, não estranhe, houve um erro de datação, por isso que Jesus nasceu antes de Cristo. Até provavelmente o ano 30 a 33 depois de Cristo, quando foi sua crucifixão, havia pelo menos 49 profecias messiânicas. E quando eles olharam para essas profecias, criaram essa imagem e não reconheceram quando o novo Jesus veio. Por isso que é importante nós estudarmos as profecias, entendermos o que elas têm a nos dizer, mas não podemos dizer, não vai acontecer exatamente assim, porque nós podemos estar criando uma imagem de algo que ainda não aconteceu e que pode fazer que nós percamos o sentido. Ou seja, essa ideia de que Jesus vai voltar, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Tem que tomarmos muito cuidado quanto a isso, porque podemos cair em descrença, porque como a história da menininha e o lobo. Eu acho que vocês talvez já conheçam a história, mas numa fazenda de pastores, vou ilustrar através de uma parábola, é interessante usar esse método, numa fazenda de pastores, de ovelhas mesmo, uma menininha vinha gritando, olha o lobo tá vindo, o lobo tá vindo, e os pastores vinham correndo para ver as ovelhas e não tinha nenhum lobo vindo. E depois vinha de novo, olha o lobo tá vindo, o lobo tá vindo. E os pastores vinham rápido lá para o pasto, cuidar das ovelhas e não tinha nenhum lobo. Até que um dia o lobo realmente apareceu. E essa menininha veio gritando, o lobo, o lobo, o lobo. Porém, ninguém deu atenção para ela. O lobo foi, comeu vários animais, eles perderam vários animais, por quê? Foi falado tanto do lobo, que eles caíram em descrença. E quando o lobo realmente veio, o lobo realmente esteve presente, aí eles não deram ouvidos quando era necessário. Então é bom tomarmos cuidado para não criarmos uma falsa imagem. Ainda assim, prestarmos atenção aos sinais da volta de Jesus. Esse é o evento final. E antecipando até, uma das últimas mensagens que eu vou falar é sobre especificamente a volta de Cristo, que é uma das profecias mais repetidas. Durante essas aulas, que vão ser durante o mês de novembro e dezembro, nós teremos 3 pontos de vista sendo mostrados. Histórico. Boa parte dos sermões serão sobre história. Presentes, sobre o nosso tempo. E ao findar, as últimas aulas serão sobre o futuro. Não para nós tentarmos adivinhar o futuro, mas entendermos o que a Bíblia nos mostra, para que quando acontecer, nós tenhamos mais convicção ainda de que o Senhor está no controle sobre a história. E quem melhor que o próprio Deus para nos dizer que está cuidando de tudo? Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça difícil, as profecias estão se cumprindo e nós veremos isso passando essa semana, na semana que vem, no primeiro domingo de novembro, às 7h30 aqui no canal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Aqui temos as referências, né? E vamos lá para outra tela. Vamos para a cena 2. Eu vou dar uma sumidinha aqui. Vou dar uma sumidinha aqui. Opa! Não apareci ainda, não apareci ainda. Opa! Estou aqui de volta. Maravilha. Queridos, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Foi um vídeo um pouco mais longo do comum,
uma aula, querendo ou não. Infelizmente eu não consigo transmitir para vocês esse vídeo como ele vai ser apresentado realmente em púlpito. Eu vou fazer uma exposição, esta aula dentro da igreja. Eu gostaria muito que vocês pudessem assistir ali dentro da igreja. Eu consigo ser um pouco mais solto devido ao fato de eu estar em pé, estar andando, falando para as pessoas. Eu ainda não estou acostumado a falar com o celular, mas como eu não consigo ainda mostrar para vocês uma live, um sermão dessa forma, da forma de live, pelo menos dessa forma eu consigo mostrar para vocês, ainda que não tão boa quanto seria, para que vocês não percam o conteúdo, não deixem de ter acesso a essas mensagens e espero eu que todos vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários e fiquem com Deus, certo? E, bom, até a próxima e aguardo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.